Daniel, capítulo 1. Quem encontrou, diga amém. Por que no culto de doutrina, de ensinamento, nós vamos fazer referência de Daniel, especificamente? O que esse jovem na época de 17, 18 anos, 16 anos, tem para nos ensinar a nós, vocês que têm 50, 60, 35, 40 anos de idade? O que nós podemos aprender com a vida deste homem? A primeira coisa que eu entendo é que a filosofia de John Locke cai por terra, porque John Locke, ele elaborou a teoria do empirismo, que tem como base de que o homem é produto do meio, que tudo que o homem se forma e que o homem é, o meio influencia ele e ele se torna aquilo. E a vida de Daniel vai nos mostrar isso, que não é o meio que transforma o homem, mas quando o homem está cheio do Espírito Santo de Deus, ele transforma o meio. E o contexto do pano de fundo desse episódio da vida de Daniel é assim: a nação de Israel foi chamada para ser luz, lâmpada para os gentios, para aqueles povos que não conheciam o Deus Jeová-Jireh, o Deus Todo-Poderoso. E aí Israel foi se desviando, foi se entregando à idolatria, e os reis eram homens maus, e o povo não dava ouvido aos profetas. Então Deus levanta Jeremias, e Jeremias se levanta e profetiza que Babilônia vai invadir Jerusalém. E de fato aconteceu assim. Veio o rei Nabucodonosor, cercou Jerusalém, levou o rei, morreu, e o seu filho Joaquim foi levado cativo. Os príncipes, os que tinham faculdade, os melhores, foram levados para a Babilônia. E aí eu aprendo algumas coisas. A primeira é que foi Deus que os entregou, foi Deus que os abandonou, para que fosse saqueado o templo, para que fosse roubado os utensílios da casa de Deus, fosse levado para a Babilônia. E aquela nação pagou o preço pelo castigo de Deus. E o preço foi os irmãos mortos, os heróis envergonhados, as mulheres estupradas, os filhos assassinados, a nação arrasada, o templo destruído, todo o povo humilhado, saqueado, amargurado. E aí eles entraram em crise, foram levados para a Babilônia. No Salmo 137, é o cântico do exílio. Eles dizem lá: nossas harpas, eles escoraram a harpa e disseram: não vamos mais louvar a Deus. Eles estão querendo que a gente toque, nós não vamos mais tocar nada. Eles tiveram uma crise emocional, ficaram destruídos emocionalmente, que não tinha mais louvor, que não tinha mais adoração. O povo sentou, chorou, se amargurou, a ponto de pendurar suas harpas, deixar de lado. Saiu o louvor dos lábios deles, mas tinha alguns, como Daniel, que vai nos ensinar aqui a palavra de Deus, que apesar dos sacerdotes, dos reis, dos governantes, das autoridades terem tomado decisões erradas, terem dado cabeçada, ele quis fazer diferente. Ele não deixou que as situações fizessem com ele. A questão não é o que fizeram comigo, é o que é que eu vou fazer agora. Porque tem muita gente, irmãos, que as pessoas fazem coisas com ele, e ele para, ele recua, ele fica de braços cruzados. Mas Daniel não. Ele viu os reis pecarem, ele viu toda a nação sucumbir, se afastar de Deus, mas Daniel recusou seguir o caminho do fracasso, recusou seguir o caminho dos seus contemporâneos.
E aí ele viu uma oportunidade de mostrar Deus lá na Babilônia. E ele não ficou conformado com aquela situação e nem deixou de acreditar em Deus, não deixou de crer no Deus do impossível, porque o povo se desviou. Ele não se trancou no passado, não fechou a porta para Deus, nem se trancou para os milagres de Deus. Ele esteve lá em Babilônia, mas ele sabia que Deus estaria naquele lugar. Meu irmão, aí eu vejo, o problema não é o lugar, o problema é a pessoa. Você vê, irmão, Satanás estava lá no Éden, e ele, no Éden não, ele também esteve lá, mas ele estava lá no céu, e ele pecou contra Deus. Adão e Eva estavam lá no paraíso, pecou contra Deus. José do Egito foi lá para o Egito e ele louvou e honrou a Deus. E Daniel está na Babilônia e está honrando e louvando a Deus. Então diga para o irmão: o problema, irmão, não é onde você está, é quem você é. É, não é? O problema não é onde você está, é quem você é. E o que tem a ver essa palavra conosco, irmão? Daniel está agora no mesmo contexto de gente que está em crise. Mas só que Daniel, ele vai superar a crise, ele vai levantar, ele vai dar a volta por cima. E como ele vai prevalecer no ambiente hostil, na maior potência mundial da época, onde ele está no terreno do inimigo, onde ele está lá, e como ele vai enfrentar esse império, onde todos estão escravizados, sucumbindo, não tem uma nação que possa reinar diante desse rei. Como ele vai vencer lá, como ele vai colocar Deus, encontra todo um sistema já do maligno, e como ele vai vencer dentro desta Babilônia. E não é hoje isso que acontece, irmãos? Onde a gente está no mundo hoje, dessa Babilônia de relativização de todas as coisas, nesse mundo, onde tem tanta mentira, onde tem tanto engano, onde se tem ainda o que é pior, o falso evangelho, trazendo uma verdadeira Babilônia. Estavam assistindo na televisão, irmão, um homem com martelo. E esse homem com martelo, ele pegava, e aí tem um demônio. Quantos demônios tem? 200 mil demônios, meu Deus do céu. E disse: olha, nós vamos bater o martelo. Quando eu bater o martelo, irmãos, e eu estava olhando, todo mundo ali com fé, todo mundo orando. Eu digo: esse demônio é de Deus, porque esse demônio, irmão, traz o pessoal para a igreja. Esse demônio ajuda ou não ajuda o pastor? Esse demônio, irmão, e é interessante que esse demônio é tão legal quando ele diz assim: ó, fica aí que nós vamos para o comercial. E fica: tá certo. Irmão, e nós estamos vivendo essa Babilônia, querido, esse embaraço. E o que é pior, que além de nós termos esses falsos evangelhos, o povo está desanimado, porque agora a nação está lá na Babilônia. E o que está acontecendo hoje, trazendo para nós, é que, irmãos, tudo que está saindo no rádio, tudo que está saindo na televisão, eu não consigo entender que tem crente que diz assim: olha, eu gosto tanto do... Tudo é de Deus, esse povo, tudo é de Deus, tudo é de Deus. Eu escuto ele, escuto o pastor Rogério, eu escuto todo mundo, porque tudo é de Deus. Claro, meu irmão, para a alma faminta, todo amargo é doce, tudo está bom. Mas para quem conhece a palavra, que é luz, meu amado, não é qualquer coisa que ele vai comer, não. E aí, queridos irmãos, e o problema é muita gente está ouvindo. E o problema não é só ouvindo, não. O problema é qual é o ouvido que se está ouvindo. Porque Jesus disse que do muito fermento, Paulo falou: cuidado com o fermento, leveda um pouquinho leveda toda a massa. Jesus com 12 disse: cuidados com o fermento, irmão. E cuidado, irmãos.
para você não ficar envolvido com essa Babilônia. E que Babilônia é essa? Do secretismo religioso. Que é isso? É onde, meu irmão, não importa esse pragmatismo, não importa se está certo, o importante é que dá certo. Se a vassoura é bíblico, você levar a vassoura para ungir a sua casa, tem nada com a Bíblia, mas se está dando certo, então deixa. É bíblico pegar aí, botar uma bacia d'água e mergulhar os 7 mergulhos, não tem problema, não é certo, na Bíblia não está certo, mas se está dando certo, então deixa aí. E nesse secretismo religioso, irmão, vai levando muito, vou colocar entre aspas, muitos crentes. E eu vou dizer muitos crentes, porque até o demônio é crente. Tiago diz que ele é tão crente que ele crê que estremece. Tem cara, e tem crente que nem a cara treme. E nesse secretismo religioso, o que acontece com os crentes? Aí eles começam a escolher uma prateleira da fé. E aí ele vai fazendo o seu próprio cardápio, o evangelho à la carte. Aí ele vai pegando as verdades, só as verdades que lhe são convenientes. E aí nessa Babilônia, cada um escuta o que quer ouvir, cada um escuta o que lhe convém. É um pouco de receba aqui, um pouco de prosperidade ali, um pouco de liberal aqui, você pode tudo. E você vai selecionando o que você vai comer, e você seleciona até os seus profetas. E os profetas que eu quero é justamente aquele que eu quero ouvir o que me convém, que me faz dar coceira no ouvido. E nessa Babilônia de hoje, irmãos, é o que Jesus disse, que quando disserem, dizendo, vai ter paz, os profetas também disseram, quando disserem, vai ter paz, apóstolo Paulo em Tessalonicenses, vai ter paz, oh irmão, esses são os enganadores, esses que a negada gosta de aplaudir, de ficar aí de boca aberta, de ficar pagando, e esses irmãos, as profecias deles são essas, assim ó: eis que quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai ficar babando quando você estiver no palco, vai aplaudir de pé, porque esse que é o que te coloca por cabeça, não é por cauda não. Olha, eu vou te abrir os tesouros do céu, eu sou contigo, você é meu servo, olha, tem nada não, você aí ó, é promessa de Deus, eu vou dar tudo que você pedir. Vocês já ouviram esses profetas já? É fácil ouvir eles, né ou não é? Mas ouviu o profeta que diz assim: assim diz o Senhor, tu é muito soberbo, tu é muito mentiroso, tu é muito orgulhoso. Irmão, seja sincero. Irmão, deixa de ficar escorando, vai trabalhar, ficar escorando as costas da tua mulher. Irmão, deixa de ser ladrão, devolve o que tu pediu emprestado, irmão. Irmão, vai cuidar da tua casa, deixa de ser desleixada, irmã. Irmão, deixa de ser fofoqueira, refreia essa tua língua, irmão. Irmão, tu é muito orgulhoso, te humilha mais, irmãos. Irmão, você vai caminhar para o inferno desse jeito. Quem já ouviu esses profetas? Negada bota para fora. Ninguém quer ouvir esses profetas. É bom, querido, um profeta aqui da Babilônia. E aí Daniel, irmãos, está lá na Babilônia. E lá na Babilônia, esse negócio é tão sério, irmão, que um mês passado, uma pessoa me disse que o marido dela ia sair da igreja aqui. E eu disse: por quê, irmão? Porque o senhor pregou sobre Jonas, e o senhor disse uma frase assim, ó: te importa não, tua mulher te esforçando, batalhando e tudo, e tu aí dormente. Aí disse, o senhor estava dizendo que a mulher estava sustentando ele, aí ele achou que o senhor estava soltando piada para ele. Eu disse, foi mesmo, irmã, foi. Eu disse, mas naquele dia a igreja estava tão lotada. Pois é, mas é que ele está sem trabalhar, né? Aí a mulher está sustentando, aí o senhor falou aquilo, aí pronto. Aí eu vou fazer o seguinte, vocês vão trazer a mensagem no Facebook para me pregar todo dia.
Pastor, pregue só sobre isso aqui, que é para ver se ninguém vai mais embora da igreja. Porque senão, irmão, daqui a pouco vai ficar só o pastor. Porque tem casal que briga dentro de casa, tem ou não tem? Aí o pastor falar de casal briga, irmão, como é que vai ficar a situação? Vai ter que falar de gente que compra e não paga. Tem ou não tem na igreja? Meu Deus do céu, quem vai ficar nessa igreja mais, irmão? Vai ter gente que de vez em quando dá umas caídas, o pastor vai pregar, e aí, como é que vai ficar? Tem nada não, irmão. Jesus disse, Paulo disse para Timóteo, no final do tempo, os homens não vão querer ouvir a santa doutrina não, vão procurar quem está querendo comissão nos ouvidos, mas tu permanece naquilo que de mim tem aprendido, sabendo de quem você tem aprendido. Essa é a verdade, irmão. Verdade dói, mas tem uma coisa, ela liberta, salva e cura. Mas meu querido irmão, e Daniel está nessa Babilônia, e Daniel está lá nessa confusão, e como ele venceu? A primeira coisa para você sair dessa Babilônia e vencer essa Babilônia, é que Daniel era convertido a Deus. Está aí o problema de muita gente, irmão, porque não nasceu de novo. E quem não nasce de novo, meu irmão, a igreja, o evangelho é um espinho na sua vida. Quem não nasce de novo, a igreja é ruim para ele. Quem não nasce de novo, meu irmão, não consegue enfrentar a Babilônia, querido. E Jesus disse, quem não nascer de novo, não pode entrar, nem ver o reino de Deus. Por quê? Porque como é que eu posso ver e entrar no reino de Deus? Pegue na mão de quem está do seu lado e diga assim, é porque ele está entre nós. E se ele não estiver dentro de ti, tu não vai ver. Ele está entre vós, e se ele não estiver dentro de você, você não vai ver, disse Jesus. E você pode estar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Você pode estar em qualquer lugar. E sabe o que acontece, meu querido? Você vai ficar totalmente fora do reino de Deus. Porque o maior problema hoje é que tem gente que está se aderindo à igreja. Os crentes estão procurando igrejas, mas Jesus nunca te mandou procurar igreja. Jesus disse, eu sou o caminho. Meu irmão, se você vier buscar a Jesus, você vai servir Jesus até na Babilônia. Agora, se você estiver procurando coisas que de fato não sejam de Deus para você, meu irmão, onde você vai chegar, você vai estragar. E Daniel vai nos ensinar que ele apenas não estava no templo, mas ele era o templo. E uma das coisas que eu percebo é que Daniel tem identidade, que independente do status quo dele, ele era um servo de Deus. Irmãos, quem é servo de Deus, é servo de Deus em qualquer lugar. Só que quem é que vai revelar? São as circunstâncias, é as coisas que nos sobrevêm. Só que os servos de Deus que estão na Babilônia, o inimigo vai querer derrubar. E olha o versículo 4. Quem ele vai derrubar? Diz o versículo 4 que ele mandou escolher jovens que fossem, vamos lá? O diabo quer o melhor, ele quer o melhor cantor para cantar lá no mundo, ele quer a melhor cantora para cantar lá no mundo, ele quer o mais habilidoso para colocar lá na Babilônia. E é isso que o inimigo tem investido, irmãos, em tantos jovens, é lá na faculdade, que vão tentar influenciar. Vão influenciar, sabe para quê, meu irmão? Porque eles querem a tua juventude, querem o teu tempo, querem tudo que você tem. E como eles fizeram, mudaram o povo lá na Babilônia, o povo em crise, meus irmãos, sucumbiram, mas Daniel não. Daniel propôs no seu coração. E por que ele fez isso? Porque ele confiava em Deus, irmãos. Apesar dele estar numa nação totalmente afastada de Deus,
E Daniel continua servindo a Deus. Qual motivo? Foi destruído o seu templo, foi destruída a sua nação. Eles estão escravos, eles estão presos. Irmãos, ele não usou desculpa, não. Ele não disse: eu vou deixar de servir a Deus porque Deus deixou isso acontecer. Eu vou deixar de servir a Deus porque isso está acontecendo com a nossa nação, porque agora não tem mais igreja, tem mais nada. Meu irmão, quantas pessoas estão usando esse subterfúgio? Eu vou sair da igreja por causa de A, de B, me afastar do evangelho por causa de C, de A. Quantas pessoas estão fazendo isso, meu irmão? Mas Daniel não. Daniel não era fruto da onde ele estava, ele era fruto do que estava nele. Porque a Bíblia diz: maior é o que está onde? Do que o que está onde? Agora, se maior é o que está no mundo do que o que está em nós, meu irmão. Se maior é o meu desejo pelo mundo, maior é as minhas vontades pelo mundo. E aí eu vejo Daniel nem na prosperidade e nem na adversidade. Daniel não se deixa azedar, por algumas razões. Vamos lá, irmão. Ele não deixou as raízes da sua fé. O templo foi saqueado, foi incendiado, levaram todos os tesouros da casa de Deus, levaram os vasos, os jarros, levaram as arcas, levaram tudo, irmãos, para fazerem coisas terríveis lá na Babilônia. E este jovem não tem mais a Torá, ele não tem mais o altar, não tem mais nenhum sacerdote dizendo para ele o que fazer, não tem mais nenhum profeta, ele agora não tem mais nem nome, irmãos. Mas esse homem aqui tem a fé em Deus, e agora ele é colocado dentro de uma cultura. Meu querido irmão, o rei queria, olha, mude o nome dele, mude a comida dele, troque as vestimentas deles, mude o cabelo deles, transforme eles, coloque eles dentro da nossa cultura. Escuta, jovens, com 17 anos, família destruída, sua vida virada de cabeça para baixo, talvez seus pais foram mortos, e ele vai lá para a Babilônia. Daniel significa Deus é o meu juiz, para mudar o nome dele para Beltesazar, que significa príncipe de Bel. E eu vejo muitos jovens, no lugar de serem príncipe de Jesus, príncipe de Deus, estão se tornando como é o nome? Aqueles rapazinho novinho, cantorzinho e tal, que a negada gosta. É o Justin Bieber. Estão querendo ser o príncipe, estão sendo as garotas do forró, estão sendo essas pessoas aí. E essa cultura, meu irmão, tem uma única finalidade. Pega esse bebê aí, por favor, segura ela. Tem uma única finalidade. Sabe qual é, irmãos? Mudar a forma, o estilo de vida que Deus quer que você tenha nessa terra. Quer mudar a sua vida, quer mudar os seus valores. E não é isso que o diabo luta todo dia, meu irmão. Não é isso que essa Babilônia está lutando todo dia. Daniel não só perdeu a sua cidade, perdeu os seus pais, perdeu o templo, como ele perdeu a nacionalidade. Agora ele não é mais judeu, agora ele é arrancado de lá, tirou todos os vínculos, tirou a sua pátria, não tem mais governo, não tem mais bandeira, ele é um exilado, sem chão, sem língua, sem pátria, sem cultura. Mas ele, irmão, ainda continua servindo ao Senhor dos Exércitos, ainda continua dizendo: Deus é o meu Senhor. Babilônia quer mudar o coração de Daniel, mas Daniel, irmão, olha outra coisa que ele perdeu a liberdade dele. Ele agora é cativo, ele é prisioneiro, ele não é mais dono da sua agenda, da sua vida, do seu tempo, de nada. Mas ele tem uma coisa, ele tem identidade. O diabo quer mudar ele, irmão, e todo dia o diabo quer mudar o crente. Na escola dominical nós estamos falando sobre isso. A Bíblia fala da decência do crente. O diabo
essas pessoas que fazem as roupas, os modistas, a maioria são homossexuais. A maioria estão sempre instigando para o sexo, sempre para o lado sensual. Aí eu vejo as servas de Deus, às vezes com roupa que, irmãos, que com certeza não está inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu vejo certos irmãos com certas coisas, com certos estímulos na vida, que eu tenho certeza, não é porque estão aí derramados do Espírito Santo de Deus, não. É porque estão com conta-gota do Espírito Santo de Deus, e mais com o Espírito mudando. Eita Jesus! E a Babilônia está crescendo, e está tirando liberdade, mudando o linguajar. Os cristãos agora era a paz do Senhor. Benção, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Que tem de jovem falando palavrão. Palavrão direto. É todo o tempo. Dizendo palavrão como se fosse a coisa mais simples do mundo. E é esse linguajar que o mundo quer que você tenha. E é esse linguajar, eu estou falando. Irmão Daniel sabe, querido. Ele tem, daqui a pouco eu chego lá, me deixa mais 2 horas aí. O diabo está querendo mudar, irmãos. Está querendo que ele afloche. Daniel deve ser trouxa, Daniel. Tu vai ser príncipe aqui, tu vai ficar no palácio, Daniel. Como é que Daniel está se vencendo essas batalhas dentro do terreno do inimigo, irmãos? Onde todo mundo estava sucumbindo, querido. Como ele venceu isso? Com uma característica, pegue na mão de quem está do seu lado. Eu gosto de se fazer isso, é que a pessoa ficar entendendo que é com ela mesmo. Quem pode pensar que é só para o pastor Olavo. Diga se ela é uma pessoa, Daniel, diga aí, Daniel, é uma pessoa decidida e de palavra. Ele não era aquela pessoa que disse, ó, não disse, mesmo que nada. Não, eu aceitei Jesus. O quê? Me aguarde. Nem aguarde, irmão. Essa palavra não tem aplauso, não tem glória a Deus, não tem aleluia, não tem fala papai. Não tem isso não, é difícil, irmão. Mas nós estávamos cantando. Eu quero. Você vê que o pessoal esqueceu a letra da música. Daniel era uma pessoa decidida. Ele tomava decisões e estava decidido. Era uma pessoa firme, com propósito. E essas características, irmãos, fez ele uma pessoa vencedora. E eu vejo muita gente deciso. Uma hora, tinha um irmão aqui, irmão, que ele encontrou um e dizia, ai, agora eu encontrei a mulher da minha vida. Aí depois namorava, não, nessa não, agora é a Maria. Não, agora é a Francisca. Não, agora é a Joaninha. Não, agora é... Decida, meu irmão. Pastor, eu vou trabalhar disso. Não, acho que eu vou trabalhar disso aqui agora. Eu vou ser agora, sabe o que é? Eu vou ser agora segurança. Não, segurança quer não. Eu vou vender agora banana. Não, vender banana não quer não. Agora eu vou cuidar de ventilador. Não, ventilador não quer não. Diga pro irmão, te decide, irmão. Pelo amor de Deus, rapaz. Toma decisão na tua vida, o que tu quer, rapaz. Não, eu vou ser de Jesus. Eu vou ser de Jesus. Eu vou... Daniel era um homem de palavra. Daniel era essa pessoa, irmãos, que se ele dissesse, ou chova ou faça sol, você podia esperar. Mas infelizmente, irmão, o que tem de cristãos aqui, que você não pode escrever, você promete, irmão, mais mesmo que nada. Se naquela época, na época da missionária Antônia, que a palavra era só, não precisava de papel, de nada não, era só tirar o bigode aqui, o fio de cabelo e bigode. Se fosse hoje, esse coitado estava com os beijos tudo lascado, de tanto tirar bigode não resolvia nada.
E hoje o negócio está tão bagunçado, irmão, que tem que assinar várias coisas. Vai para cartório, vai não sei para onde, e não, ainda no final ainda não é nada. Pegue na mão de quem está do seu lado e diga: uma palavra só, para Deus te honrar. O que é que fez Daniel vencer? Primeira coisa, que ele era o quê? Nascido de novo. Ele nasceu de novo. A segunda, era homem da glória a Deus, irmão, de palavra. Terceira coisa, ele não era regido. Escuta bem, porque tem muita gente que é regido dessas formas. Primeiro, pelas situações, pelas emoções, e era o Zé e a Maria vai com as outras. Tudo. Porque tem gente que é assim: se ele está bem, está tudo beleza, eu estou seguindo. Está ruim, ele já mudou o quadro. Alguém ele disse: eu vou. Aí chega alguém e diz: não é melhor fazer isso não. Está igual o irmão que estava na casa. Aí chegou, aí o cabo tinha dois vizinhos brigando, e ele vendo lá aquela briga. Aí o vizinho foi e disse, aí um chegou lá e disse: rapaz. Aí o outro foi lá: está vendo, rapaz? Já vendo, eu tinha razão, ele fez isso, outro. Aí ele disse: realmente você tem razão. Aí o outro saiu, aí veio o outro. Foi que ele disse: não percebi muita atenção. Olha, foi isso. Tem razão. Realmente você tem razão. Aí saiu todo, a mulher dele veio e disse: rapaz, você não tem opinião não, rapaz? Você um dia chegou, tal. Aí ele olhou para ele: sabe que você tem razão? Diga para o irmão de novo: te decide, irmão. Toma atento na tua vida, homem. Mulher de Deus, em nome de Jesus. Daniel era uma pessoa que tinha. E segunda coisa, terceira aliás, ele tinha princípios. Ele não era regido pelas circunstâncias, ele não era regido pelos sentimentos, não. Ele era regido pelo princípio, meu irmão. Tudo que ele tomava era baseado no temor, na palavra de Deus. Não era sentimentalismo, não era axiodismo, não. Ele estava lá na Babilônia, naquela Babel, naquela confusão. Babel, confusão. Babilônia, confusão generalizada, cultura totalmente contrária. Mas ele é uma pessoa que tem princípios. E ele tem, além disso, ele tem foco. Pessoa que tem alvo, irmão, objetivo. Alguém que está sabendo o que quer. Alguém que sabe, irmãos, que tem alvos definitivos. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Se você quer seguir a Jesus, tem alguém ainda que quer seguir Jesus ainda aí? É Deus que está querendo mudar você. Essas palavras é do Espírito Santo que exige isso de você. Além dele ser uma pessoa de princípios, de foco, ele era uma pessoa de confiança. Ele é uma pessoa de fidelidade, irmãos. Ele não sucumbe, ele não se derriba diante das adversidades, das lutas. Ele não usa de covardia para poder vencer ninguém. Sabe por quê? Porque ele é uma pessoa que tem o quinto princípio, ele tem fé. Meu irmão, você precisa trabalhar na tua vida com fé. Sabe por que muita gente está perdendo a fé? A fé, irmãos, ela só vem por uma viés. Qual viés? Pelo ouvir o quê? A fofoca, a novela, o 190, não. Pelo ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, e deixa eu te dizer uma coisa: a tua entrega e a tua entregação, eu estou falando integração e entrega, é consequência do tamanho da sua fé. Se você é uma pessoa que não se envolve com o reino de Deus, você não prega a palavra, você não jejua, você não se sacrifica e nem se santifica, se você é uma pessoa que não coopera no reino de Deus, eu duvido que você tenha uma fé. Eu duvido que você tenha uma fé. Porque é impossível uma pessoa fé demais no seu coração que ela não se entregue naquilo que acredita. Pastor, me explica isso. Vou te explicar bem calmo aqui.
Os casados, levanta a mão. Está mais perto da missionária Antônia. Você nasceu, você morava com seu pai e com a sua mãe. O que foi que fez você sair da sua casa? O Santo São Carlos dos 7 prédios. É porque ela acreditava tão grande nesse amor que ele tinha por ela, que ela disse: eu vou sair da minha casa, eu vou abandonar tudo e vou para lá. E aquele Carlos morava lá com a Maria Bete, mais o Zé e mais a Maria e mais todo mundo. Mas ele acreditou tanto no amor da Antônia que ele disse: nem que eu fique careca, mas eu vou para a casa dessa mulher. É o amor. Então é impossível você ter fé no Senhor e não se integrar a essa fé. Quem está entendendo aí? Quem está entendendo, dá glória a Deus. E aí, irmãos, e esse homem com 16, 17 anos teve essa firmeza. Olha o que é firmeza, irmão. Longe dos pais, na Babilônia, determinação, tudo para poder se desviar. Mas por que ele não se desviou? Quem é papai aí, levanta a mão. Por causa dos seus pais. Olha a oração que esse homem vai fazer no capítulo 2, versículo 23, meu irmão. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria, força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto, meu irmão. Traz a tua filha para ela aprender a tua fé. Porque se você não usar isso, olha, um tem fé demais, daqui a pouco você está fedorento. Ensina a criança, meu irmão. Ensina a criança. Porque se você ensinar, meu irmão, isso é como corrente no coração dela. Ela pode ir para o Japão, ela pode ir para todo lugar. Ela vai dizer: meu pai. Tem menino que ele não consegue jogar papel no chão porque o pai ensinou. Ele vai passar, ele pede licença. É educado porque o pai ensinou. Não, é porque esse menino é imperativo. Irmão, olha, eu estava ouvindo um homem dizendo: rapaz, eu tinha uma doença quando eu era pequeno, imperativo, mas meu pai me deu 2 chineladas que eu fiquei curado. Aí não ensina a criança. Aí fica a criança velha chata. Irmão, ninguém gosta de criança chata, não. Meu querido irmão, Daniel está dizendo: o Deus dos meus pais. Daniel, hoje, eu falo isso, irmão, eu falo que é verdade. Hoje o Isaías acordou de manhã e: pai, o senhor viu minha Bíblia? Não, pai. Eu disse: pois leva essa aqui, meu filho, que é maior a letra, para ler. O Roger, o Mateus, lê a Bíblia, ora. O Isaías ora. Todo domingo, irmãos, eles acordam para vir para a escola dominical. Vão para monte, vão acompanhando. Eu tenho certeza que daqui a muito tempo, daqui a 200 anos, quando eu morrer, irmão, esse menino ainda vão lembrar, porque aprenderam, irmão, com o pai e a mãe. Então Daniel é esse menino que tem firmeza, porque o seu pai e a sua mãe educou eles, querido. E olha a influência que nós pais temos na estrutura dos nossos filhos. Os filhos, irmãos, herdam a genética psicológica, moral e social e cultural e espiritual. Essas são herança dos pais, irmãos. E qual é a geração que nós estamos construindo, hein? Qual é a geração que nós estamos construindo? Não. Você vai construir o teu filho dentro do coração dele, o que ele vai ser, meu irmão. E que geração estamos construindo? O que é que nós estamos construindo? O que é que os filhos vão herdar de você? O que é que ele vai herdar de você? Sua genética? Sua moral? Irmão, escute bem. Ensina essa criança. Por quê? Quando é desse tamanho, irmão, ó. Desse tamanho aqui, ó. Acompanha, Peter. Desse tamanho aqui, ó. Pronto. Né? Senta ali. Senta ali. Cá, missionário Gomes.
Hã? Quem está entendendo aí? Quem está entendendo aí? Quando é pequeno, quando é pequeno é mais fácil, irmão. Quando é pequeno é mais fácil. Quando cresce é quase impossível. Quando cresce é quase impossível.